Eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Enquanto governos do mundo todo enfrentam o novo coronavírus, que forçou medidas como confinamento, fechamento de economias e controles de fronteiras, os campos de refugiados são uma realidade ainda mais dura para milhares de pessoas que fogem de conflitos e da pobreza. Mesmo durante a pandemia, os imigrantes continuam a se arriscar nas perigosas viagens de barco até a costa do Mediterrâneo. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, só neste ano, mais de 25.600 pessoas chegaram pelo mar em países como Espanha, Itália, Grécia e Malta. A maioria vem da Síria e do Afeganistão. Impedidos de desembarcar, os estrangeiros acabam passando semanas isolados em barcos superlotados. Só na Grécia, 5.000 menores desacompanhados estão atualmente em campos ou abrigos temporários para refugiados. De acordo com as organizações não governamentais, eles vivem sem acesso adequado à educação, à saúde e agora ainda enfrentam o isolamento e os riscos da epidemia. O foco do mundo hoje está no combate à Covid-19, né? Mas isso não significa que os problemas que existiam antes deixaram de existir. Pelo contrário, né, gente? Se você tem acompanhado o nosso podcast nas últimas semanas, com certeza sabe que a crise gerada pela pandemia só tornou mais evidente uma série de desigualdades sociais, econômicas, raciais e de gênero que já existiam. Hoje, então, a gente vai focar em uma dessas questões, os refugiados. Nesse episódio do Item Mais, a gente está conversando aqui às vésperas do Dia Mundial do Refugiado, que é agora dia 20 de junho. E tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Por isso eu tenho hoje a alegria de receber aqui no Item Mais a nossa editora de internacional, Adriana Mabilha. Oi, Adri Mabilha. Como você quer a conversa? Porque eu conheço essa mulher há tanto tempo. Eu sempre falei Mabilha. Vamos de Mabilha ou de Dri ou de Adriana? Bem-vinda, lindeza. Obrigada, minha querida Mona Lisa. Você me chama como você quiser, querida. Então, ó, eu vou chamar de Mabilha porque quando a gente trabalhava na outra firma, era assim, e grudou Mabilha. Aliás, em todos os lugares que você já trabalhou, sempre foi Mabilha, né? Normalmente, vira Mabilha. Começa Adriana e vira Mabilha. Por causa das outras Adrianas. Exatamente. É só para não ter a confusão. É Então, isso vamos aí. nessa. Você atualmente está desenvolvendo, né, uma pesquisa sobre refugiados. É isso mesmo? O que você está olhando ali? Sim, na verdade, eu já pesquiso refugiados há muitos anos. Isso começou já há uns 15 anos. E agora, eu estou no meu mestrado desenvolvendo uma pesquisa de fato acadêmica sobre o refúgio no país. Mas, ao longo dos anos, eu fui para campos de refugiados lá fora, para conhecer, para saber como é a vida dessas pessoas que perdem tudo na vida e que têm o auxílio de poucos. Então, a minha pesquisa é por aí. Agora me fala, que lugares que você foi ver então de perto isso e ter contato? Muitas vezes, pessoas que parece que ficam invisíveis, né? Isso me dói o coração todas as vezes em que eu olhei para essa questão mais de perto. A sensação que eu tinha é a seguinte: elas estão invisíveis, como é que pode isso? Mas me conta, para que locais que você foi que você teve contato com essas populações? Eu estive no Oriente Médio, eu fui para a Palestina e fui para o Iraque também. Na Palestina, eu tive contato com campos de refugiados e com pessoas deslocadas internamente, dentro do seu próprio território. Então, foi uma experiência diferente da que eu tive no Iraque. Sim. Né? Na Palestina, por exemplo, eu conheci uma mulher, uma palestina, que ela estava refugiada a um quarteirão da casa dela, de fato. Nossa. Exatamente. A família dela, quando ela ainda era um pouco mais jovem, tinha sido expulsa de casa, né, num conflito ali, numa guerra, e ela vivia a 2 quarteirões de onde a família vivia. Já no Iraque, eu fui para Mossul e para o Kurdistão. O Kurdistão é uma região autônoma do Iraque. E era ali que as pessoas que estavam fugindo e tentando sobreviver à guerra de Mossul, quando os americanos e os aliados estavam combatendo o Estado Islâmico, se refugiavam. Então, os campos de refugiados das Nações Unidas ficavam bem na fronteira entre o Kurdistão e o Iraque mesmo. E foi ali que eu fui visitar e que foi a minha experiência talvez mais impactante,
porque eu vi essas cenas que a gente vê normalmente por televisão, né, à distância, de centenas de barracas e centenas de pessoas e crianças vivendo ali, né, fugindo de guerra, fugindo de sofrimento, fugindo da fome e etc e tal. Sabe o que eu quero te perguntar também? A gente já está aprofundando, mas para engatar esse papo direitinho, explica para quem nos ouve o que exatamente essa palavra refugiado significa. O que é refugiado? Como é essa população? Primeiro de tudo, Mona, eu acho muito importante a pessoa entender que qualquer um de nós pode ser refugiado um dia. Isso. Então é importante que a gente olhe o refugiado como um ser como a gente. Né? A gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, porque todos nós corremos o risco de um dia virar vítima disso. E o que é o refugiado? Refugiado é todo cidadão que precisa fugir do seu país por qualquer tipo de perseguição ou violência, fugindo da guerra, fugindo de violência local, fugindo de perseguição política, perseguição religiosa, perseguição por raça. Então, qualquer cidadão que sofra esse tipo de agressão e violência pode se tornar um refugiado. E refugiado é um status legal. Quando você entra num país para pedir asilo, você pode entrar e pedir o status de refugiado, se você tiver essa condição. Você sabe que de todas as vezes em que eu acompanhei, quando o jornalismo fica mais voltado para as questões dos refugiados, a que mais me marcou, a cobertura que mais me marcou foi a dos refugiados da Síria ali, quando eles saíam por causa desse conflito que, se eu não me engano, já dura mais de 9, 10 anos. Isso. Não tem fim ainda, Não. né? E essas pessoas saindo dali e tentando entrar em outros locais ali na Europa, tentando entrar na Itália, tentando chegar em outro lugar. Aquelas imagens cortaram meu coração, porque são imagens que a gente via criança morrendo, famílias esqueléticas, né? Pele e osso. Coisas absurdas. Teve algum desses que mais marcou para você? Algum desses momentos que mais marcou? Alguma dessas imagens que mais marcou nessa cobertura que você faz? Ou nesse assunto que você acompanha tão de perto há tanto tempo? Mona, é um assunto que sempre me sensibilizou. Mas tem um ponto que me marcou e que eu tenho certeza que você vai lembrar e todos que estão ouvindo a gente vão lembrar. Que foi do menino Alan Kurds. Ai, sim, o garotinho achado na praia. Exatamente. Sim. Eu me recordo muito bem que eu estava na redação quando chegou a foto. Isso. E a minha primeira reação foi ser contra a divulgação da imagem. Por que a sua primeira reação foi essa? Porque eu fiquei em choque de ver aquela criança ali na areia morta. Tinha 3 aninhos, né, se eu não me engano. 3 aninhos, isso. Exatamente. Então, assim, eu fiquei tão chocada que eu falei, não, ninguém quer ver isso. E eu lembro que a minha colega, editora internacional, também falou assim, não, Adri, a gente tem que mostrar, as pessoas precisam se chocar. E é verdade isso. Se chocar para entender e se mobilizar. Se mobilizar, isso Mona, para que as pessoas criem um movimento em torno do sofrimento do outro. Sim. E houve ali, eu fiz até um estudo sobre isso, logo que a foto do menininho do Alan Kurds foi divulgada, houve de fato muita repercussão, muita indignação. Virou um símbolo, né? Virou um símbolo e alguma coisa surtiu efeito, assim, o pai dele e uma tia, se não me engano, criaram uma organização, tem uma fundação que hoje presta assistência a refugiados. Então, surtiu efeito, um pequeno efeito, não o suficiente. Sim. Porque aquela imagem era para ter mudado toda a história. Sem dúvida. Né? E infelizmente não foi o suficiente. A gente continuou vendo atitudes bem pouco humanas, né? Países fechando fronteiras, colocando guarda para botar os refugiados em cercados. Em alguns lugares parecia que até eles estavam em jaula. Umas cenas horrorosas que a gente viu exatamente nessa época. Surtiu um primeiro efeito, mas depois não.
Eu quero aproveitar sua presença aqui também para a gente pontuar um momento. Nesse momento de pandemia, como é que está essa discussão e como é que está a situação dos principais povos refugiados no mundo e também no nosso país, porque a gente sabe o que está acontecendo aqui na Venezuela, né? Nosso vizinho. Exatamente. Só piora, né, Mona? Exato. É assim, a Covid-19, ela piorou a condição de vida de todos nós. Uhum. Então, você tenta imaginar como ficou a condição de vida de pessoas que já estavam em condição de refúgio e em campos de refugiados. Eles contam com a ajuda das Nações Unidas, mais precisamente da Agência de Refugiados da ONU, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, que são as grandes organizações que trabalham para que essas pessoas consigam sobreviver a tudo isso, né? Então, algumas medidas paliativas estão sendo tomadas. A questão de fronteira piorou, porque hoje os países se fecharam ainda mais para que a doença não entre, né? Então, assim, é como se tudo tivesse meio parado, mas a vida não para, né? Então, qual é a condição dessas pessoas? Quem já está em campos de refugiados está tendo uma assistência um pouco maior, né? A ONU aumentou o fornecimento de produtos de higiene, aumentou a comunicação para informar as pessoas de como se proteger e como evitar a contaminação. Houve ainda algumas medidas interessantes. Teve um país que mudou a maneira de identificar as pessoas. Eles não estão fazendo mais a digital. É pela íris dos olhos, para que não haja contato com equipamento, com nada. Então, algumas medidas estão sendo feitas. A ONU também disponibilizou um WhatsApp para que as pessoas possam se comunicar, tanto pedir ajuda, como pedir informação e como para dizer que está realmente com sintomas. Sim. Então, são medidas paliativas, né? O isolamento também. Quem já esteve num campo de refugiados sabe como aquilo é tudo apertadinho. Sim. É uma sequência de barracas e muita gente, muita criança. Imagina a situação, sim, das crianças, mas eu fico pensando, nós mulheres, com as nossas necessidades especiais, pontuais, deve ser um sofrimento. Muito, muito, muito. Mona, 40% dessa população de deslocados, de refugiados, é de crianças. Ah, meu Deus. Né? Então, veja a complicação disso, né? E como isso é cruel, né? Mas eu queria entender melhor essa agência da ONU para refugiados, esse braço. Ele é atuante como deve ser ou falta ainda? Nessa sua análise de 15 anos olhando muito perto para essa questão, é de fato algo que significa um comprometimento, que dá uma certa certeza de futuro para esses refugiados? Um futuro melhor? Mona, essa é uma conversa longa. Eu sou uma defensora das Nações Unidas e de todas as suas agências, porque o trabalho que eles fazem é brilhante. E alguém tem que fazer, né? E alguém tem que fazer. A ONU, ela foi fundada, né? As Nações Unidas foram fundadas no final da Segunda Guerra, né? A gente sabe disso, de toda a história. E a Agência de Refugiados também foi fundada naquela época, um pouco depois, para realocar os refugiados, deslocados da Europa. Alguns anos depois, o trabalho da agência cresceu, porque surgiram novas guerras, novos conflitos, as necessidades de cuidar dessas pessoas. Sim. Então, essa agência é o que é hoje e cuida do mundo todo. Está muito presente na África, no Oriente Médio, em todos os lugares. Se o trabalho deles é suficiente, nunca é suficiente, porque os conflitos e as guerras e as questões econômicas não param. Então, eles estão sempre correndo atrás de dar conta de tudo isso. Então, eu vou te dizer que, com toda certeza, que com eles não é o suficiente, eles não dão conta de tudo, mas sem eles não haveria como, né? Então, eles são, sim, necessários. Agora, a gente ainda não sabe como é que a pandemia está impactando essas populações, né? Os refugiados. A gente não sabe o índice de morte, de contaminação, por ser muito recente, e também pela dificuldade de identificar, né, esses povos no cuidado
cuidado específico, porque você disse, muitas fronteiras continuam fechadas, né, Dri? Sim, Mona. Você sabe que eu peguei um número… Hoje, Fala. olha só, que hoje o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, lançou um relatório com todos os dados de 2019. Ah, sim. 2019, a Covid estava começando a ganhar corpo. E então, no fim do ano, né? Isso. Então, esse relatório, ele não traz dados precisos porque eles ainda não foram consolidados. Mas eu conversei com o Fernando Godinho, que é o porta-voz do Acnur aqui no Brasil, e ele me passou alguns dados que eles têm aqui da condição em Boa Vista. Ah, super importante. Tá. Então, olha, o número que eles têm. 92 casos confirmados de pessoas contaminadas com o coronavírus, tá? E 17 mortes, o que eu achei um número bem alto ali. Eu também. E a maioria de venezuelanos, que é a população de refugiados que tá ali naquela região. Sim. Né? Então, esse é o número que eles têm ali, contando um número total de 6 mil pessoas ali naquela região que estão sob o cuidado deles, do Acnur. E a gente lembra naquela região, Pacaraima, especialmente ali, a população no meio da rua, morando em praças, com conflitos com a população local, por todas as necessidades que eles têm, muitas vezes ali se estranhando, população com fome. Ali virou meio um local de conflito. Eu não sei como está a situação agora lá, porque a gente parou de olhar para esse lugar, né? Nos últimos anos a gente cobriu muito problema ali em Pacaraima, Roraima e também toda a região por causa da entrada deles. Eles estavam sem papel higiênico na Venezuela, tinham que ir para um lugar onde tivesse pelo menos o básico, né, Dri? Exatamente. O que aconteceu naquele começo, quando os venezuelanos começaram a entrar no Brasil para fugir ali da situação de crise social e econômica na Venezuela? Houve um choque, porque aquela região do Brasil estava acostumada com venezuelanos, mas em outra condição. Isso. Os venezuelanos vinham comprar, né? Então, os venezuelanos, eles abasteciam o comércio local. E, de repente, essa população chegou como refugiada, sem nada. Então, houve um choque de início. Hoje dá para dizer que a situação está mais controlada. O Acnur está lá, também o Acnur já conseguiu estabelecer algumas regras e algumas normas ali. Eles estão com um hospital de campanha que dá assistência a esses 6 mil venezuelanos que estão ali. Então, isso tudo deixa a situação um pouco menos pior. Mas sabe que outra coisa que me pega muito também quando a gente fala sobre essa questão dos refugiados, quando eu leio sobre isso ou quando vejo alguma reportagem, muitas vezes as pessoas falam, é pessoa desqualificada, não tem informação disso, daquilo. Não, é o contrário. É gente que tinha vida, muitos tinham vida estabelecida e de repente tudo desmoronou, né? Esse é um aspecto que quando a gente vai olhar para a vida da pessoa, aí a gente entende a complexidade dessa questão, né, Mabília? Mona, o teu comentário me lembrou um refugiado que eu conheci no Iraque, um professor universitário que estava ali, teve que fugir de Mossul, ele tinha 25 anos de carreira, né, como professor, e ele me contou a história dele, justamente isso que você está falando, né? Como é deixar tudo para trás. Ele já tem 50 e poucos anos, ele estava ali morando numa barraca com a mulher, 2 ou 3 filhos, eu não me recordo bem, eu lembro que eram 2 crianças e tinha um adulto já, um rapaz, eram 3, pelo menos que estavam ali com ele. E ele deixou tudo para trás, né? Ele deixou casa, ele deixou álbum de fotografia, ele deixou o trabalho, deixou a vida, deixou parentes, né? Muitos, ele não tinha notícia sobre muitas pessoas, notícia sobre irmão, não sabia o que tinha acontecido. Então, é essa situação, quando a gente ouve esse tipo de história, é que a gente se identifica e vê que é gente como a gente. Total. E a frase, papo aqui com você, é a que mais me identifica e me toca, é quando você fala, qualquer um de nós pode virar um refugiado, pode ser um refugiado. Tomara que isso não aconteça conosco, mas olhar dessa maneira parece que humaniza mais qualquer discussão a respeito, porque às vezes fica muito fria, falar naquele lugar, aquelas pessoas, aquele campo de refugiados que tinha também na região metropolitana de Paris, que ficou conhecido como a Selva, Calais, né? A Selva, como a Selva, era a Selva, né? O nome que eles se... Era a Selva. Exato, é uma coisa
tão cruel. Então, eu passei a olhar esses campos de refugiados quando eu entendi as histórias das pessoas. Exatamente nesse aspecto. O que faltou desse papo todo que você gostaria de amarrar pra gente tocar o coração e a cabeça também de quem nos ouve? Eu acho que duas coisas. Um número que a gente acabou não citando. Nesse novo relatório que o Acnur divulgou hoje, eles falam em mais de 80 milhões de pessoas deslocadas. E o que são pessoas deslocadas? São refugiados, pessoas que estão internas também no seu próprio país, mas que tiveram que fugir da sua cidade porque tem algum tipo de violência ali. Então, são 80 milhões de pessoas fugindo de alguma coisa no mundo. E essas pessoas, como a gente estava conversando aqui, Mona, pessoas que deixaram casa, cachorro, gato, sabe, pertences pessoais, tudo para trás, uma vida inteira para trás. E tem uma outra curiosidade, não sei se esse dado já foi levantado por esse braço aí da ONU de refugiados. E quanto tempo em média leva talvez para uma pessoa refugiada conseguir a tal cidadania em outro lugar, retomar a vida? Eu acho que esse número nunca foi falado. Isso é muito relativo, Mona, mas não leva menos de 2 ou 3 anos. Meu Deus. Muito difícil. E é muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo. A pessoa, ela ganha no começo, ela recebe uma autorização provisória de trabalho, uma carteira profissional, mas para ela se tornar de fato uma cidadã, leva tempo. Isso é muito relativo, depende de país para país, mas leva tempo. Existe uma primeira assistência, mas isso demora. E você me fez lembrar também de uma outra informação importante, Mona, desse relatório, uma preocupação do Acnur. O tempo de deslocamento das pessoas aumentou demais. Antigamente, assim, isso demorava, vamos supor, a pessoa ficava nessa situação indefinida, vamos supor, eu vou até chutar aqui, mas vai 3 anos. Hoje ela fica 10. Ai, né? meu Então Deus. aumentou demais o tempo que a pessoa fica nesse limbo, esse limbo. Olha isso, ó, que a pessoa fica no limbo, ela não tem o tal pertencimento, né? Ao que ela pertencia, ela teve que abandonar, e o que ela tá tentando entrar, ela ainda não faz parte. Isso aí. Aí que é a crueldade dessa aí. história toda. Amei falar com você. A gente vai conversar também, daqui a pouquinho, com um refugiado venezuelano, para humanizar mais também essa história toda. E vamos fazer esse papo numa próxima vez, pra gente nunca deixar isso de lado, porque é questão importante? Vamos sim, Mona. No episódio de hoje, a gente também recebe o Carlos Escalona. Ele é venezuelano e refugiado aqui no Brasil. O Carlos mora há 4 anos, né? E é coleguinha, você é jornalista, Carlos, é isso? Sim. Obrigado pelo convite, sim, eu sou jornalista. Tenho 4 anos aqui no Brasil e agora esse começo de ano comecei a exercer minha profissão novamente, depois de tanto tempo. É uma agência de publicidade, agora estamos novamente na área. Que bom, então a vida está tendo sentido mais profundo mais uma vez, é isso? Você está conseguindo retomar uma rotina que faz tanta falta quando a pessoa tem que abandonar o seu país e encarar tudo de novo num outro lugar? É mesmo, né? É um recomeço, como a gente fala. Não é fácil, mas não é impossível, né? É difícil no começo, porque aí você sai da sua zona de conforto. E acho que não somente refugiados, sino qualquer pessoa, até que a pessoa que mora aqui no Brasil, mudar para outro estado e recomeçar novamente, sempre é um pouco difícil. E ainda mais se você está sozinho, né? Que não conhece ninguém, ou conhece poucas pessoas, mas acho que tudo depende da pessoa, tudo depende da gente, de onde você quer chegar, como você quer alcançar suas metas, né? Sim. E acho que você nunca pode perder o foco de seus objetivos, né? Então acho que isso foi o que me ajudou, né? De recomeçar, me conhecer, na verdade, de fazer outras funções que eu nunca pensei em fazer, nunca imaginei que trabalharia em outras funções. Mas é isso, aprender a se conhecer como pessoa, como você como profissional também, e o importante é você não ficar parado nunca, né? Sim. Agora, Carlos, o que eu quero te perguntar é que sobre o abrigo onde você trabalha como voluntário, eu queria saber como é que está o funcionamento por causa da pandemia e tudo mais, como é que toda essa mudança no mundo está afetando o local onde você trabalha como voluntário, esse abrigo? Então, eu estou
mundo voluntário, estava trabalhando na Caritas aqui de Sana, que é aqui no centro de São Paulo, e ali a gente atende, são refugiados de várias nacionalidades, e tem outro abrigo da Caritas também, mas Caritas brasileira, que atende só a população venezuelana. Uhum. Mas as dificuldades são iguais para todos, né? Essa pandemia afetou todo mundo por igual. Não tem uma distinção se você é refugiado ou não, se você é rico ou pobre, ela não tem uma distinção social também. Logicamente que afetou muito pessoas que têm negócio, ou pessoas que estão começando a procurar emprego, aí disputam ainda mais, ou pessoas que infelizmente perderam empregos, que trabalham por diárias, ou que no serviço fechou, pensaram várias pessoas. Então é uma situação difícil, não? Que afetou a todo mundo por igual. Como é que era a sua vida na Venezuela? Para focar no que tá agora aí no seu dia a dia. O que você sente falta? Como é que tava? Como é que tá? Abre um pouco seu coração para mim, para eu te entender melhor. Lógico que a gente lembra das coisas, não? Mas hoje em dia, já depois de tudo que aconteceu, já para mim foi um capítulo da minha vida, né? Mas meu dia a dia, eu trabalhei 10 anos na administração pública, fui jornalista, fui pessoal de confiança de um político importante lá, até chegar de gerente de produção de um canal de lá do estado. E como eu assinava orçamentos e eu queria ser o bonzinho de falar o que estava acontecendo, isso foi prejudicial para mim e para minha família também, chegar ao ponto de ser sequestrado, minha família foi ameaçada de morte, e essas consequências fizeram que eu sacasse meus pais da Venezuela e depois eu vim para cá. Mas foi um recomeço, foi um trauma, logicamente, porque eu sofri o sequestro, deixei tudo lá, eu deixei lá na Venezuela, deixei minha casa, carro, tudo, deixei lá, fechei. Eu não podia dormir sempre no mesmo lugar. Então, vivi um quadro paranoico e vivi desconfiança de todo mundo. Por causa da perseguição política? Sim, é uma perseguição política porque eu denunciei fato, porque estavam muitas pessoas envolvidas aí, eles ofereceram propina para mim, disseram para eu participar num esquema de corrupção. Eu falei que não, porque eu sentia medo, ele falava assim, não, fica tranquilo, a gente é governo. Eu falei, se chegasse uma auditoria aqui, quem assina tudo sou eu. Uhum. Esse cara, não, fica tranquilo. Aí fiquei com mais medo, né? Então, fiz que eu tivesse que deixar tudo lá e vir para cá. Minha família recebia ameaças, onde estava eu. Mas, bom, já é um capítulo que já posso lembrar e não me emocionar tanto, né? Lógico que a gente lembra de muitas coisas, de por que você tem que sair dessa maneira do seu país. Porque você, quando procurar justiça, ela virou as costas e falou assim, olha, um político eu não posso entrar aí, é muito delicado. Eu me senti desamparado. Então era assim como uma decepção, assim como você, quando termina um relacionamento, você fica decepcionado. Então, assim senti eu também. Meu próprio país, que eu nasci lá, me criei lá, e de um dia para o outro virou as costas para mim, ninguém sabe, não, ninguém pode. E isso eu fiquei muito decepcionado e vim para cá e eu sou muito grato, né? Aqui foi um país que abriu as portas tanto para mim como para minha família. Eu aos poucos consegui trazer e olha, uma coisa que eu lembro de lá era minha família, meus pais, mas graças a Deus já eles estão aqui, então já pode ser que seja um pouco grosso, mas já não tenho nada que procurar lá, né? Quem que ficou da sua família na Venezuela? Na Venezuela ficaram os tios, primos lá, mas familiares... Mais distantes? Sim, mais distantes, exatamente. Qual foi a sua maior alegria nesses 4 anos agora aqui no Brasil? O momento em que você falou, nossa, agora a minha vida está ressignificando algo e eu vou me apegar nisso para ter forças. Qual foi e como foi esse momento? Foram vários. O maior foi assim quando eu tive a notícia do CONAR, a resposta do CONAR que foi aprovado e reconhecido. Nossa, fiquei muito feliz. Eu fiquei até uma semana sem acreditar, né? Porque isso foi, olha, uma benção para mim. O CONARE, sim, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Então foi no dia em que você conseguiu meio que legitimar a sua cidadania aqui no Brasil, é isso? É isso mesmo, sim. Depois, quando eu consegui abrir minha empresa, também foi uma alegria muito grande, né? Eu sou muito curiosa. Você é casado? Eu tenho uma namorada, assim, a gente já tem muito tempo já. Brasileira? Não, ela é venezuelana. Legal. Depois que eu vim para cá, ela chegou depois de um ano. Uhum. Já que você está na curiosidade, uma das
eu venho aqui desde 2007, na verdade. Aqui no Brasil eu conheço desde o ano 2007. E eu comecei a procurar curso de português. Falar português era porque conheci uma moça lá na Venezuela e eu fiquei apaixonado e vim para cá. O coração já te arrastou outras vezes. Que legal saber da sua história. Qual é a mensagem que você dá para as pessoas que acham que essa questão dos refugiados é uma questão distante e que não tem nada a ver com a vida da maioria das pessoas? Numa palavra breve, numa frase breve, o que você deixaria de recado para quem pensa que essa é uma questão só de um grupo ou outro aqui ou lá e que não tem nada a ver com a vida de todo mundo? É uma coisa que não é distante de nós, tá? Porque eu nunca imaginei, nunca pensei que ia ser um refugiado. Para mim, refugiado é só pessoas que estavam na África, tudo lá na Síria. Mas de um dia para o outro, você não sabe que amanhã você pode se tornar um refugiado. E refugiado é uma pessoa normal, é uma pessoa que tem sentimento, que tem um projeto de vida, que também tem um sonho, que não é uma pessoa assim que refugiado tem aquele preconceito de coitado, ou uma pessoa que vem tirar emprego para brasileiro ou para qualquer país do mundo. O que precisa são oportunidades para você crescer como pessoa. É isso aí. Adorei conversar com você, muito importante esse recado, e eu desejo toda a sorte para você e para sua família, tá bom? Muito, muito obrigado e um prazer estar com você, sempre à disposição. Obrigada, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais. É isso, gente. A semana tá acabando, mas claro, na segunda-feira tem mais. A gente se vê então na segunda. Não, a gente se ouve. Beijo, em té.